Gente, estou passando para agradecer a todos que se inscreveram no canal. Já somos 3.000 inscritos. Muito obrigada de coração e muito obrigada por todos os comentários no último vídeo. Eu achei que vocês nem iam gostar muito, e acabou que vocês gostaram bastante. Me desculpem a demora pelo vídeo e no mais, é isso. Enquanto nossa prota sai, ela fala que se ela quer ter aulas, nossa prota vai enviar um professor para ela. Judith, toda fofinha, fica sem acreditar, enquanto nossa prota fica pensando que fez algo que normalmente não faria. Nossa prota não sabe porque todas as vezes que a vê, ela continua dizendo coisas que não queria. Independentemente dos seus arrependimentos e angústias, o tempo passou normalmente e logo chegou o festival de caça. Um dia esperado, onde ela não sabia qual escolha tomar. Ramiel fala que nossa prota está tão bonita quanto ele, e pergunta se ela se preparou para o discurso de abertura. Nossa prota fala para ele não dizer besteiras, e responde que é claro que ela se preparou. Ele fala que já era o esperado, pois ela tem muita confiança, e Chloe percebe que ela cortou seu cabelo. Nossa prota fala que mudou um pouco para variar enquanto pensa que é a primeira vez que Chloe vê seu corte e pergunta se ela não gostou, e ela responde que gostou muito. Chloe comenta que ter o cabelo curto é popular no Império. Ela fala que sua irmã se parece com a personagem principal do Cavaleiro da Tempestade Estelar, enquanto nossa prota se pergunta o que diabos é isso. Chloe pergunta se pode cortar seu cabelo igual ao dela, e nossa prota fala para ela parar de dizer coisas estranhas. As pessoas comentam que nossa prota realmente cortou seu cabelo. Elas falam que viram em um vídeo, mas parece mais bonito pessoalmente. Ramiel pergunta se ela fez a mesma quantidade dessa vez, e comenta que ela conseguiu mais de 1 milhão, então provavelmente será a princesa do mês. Ele fala que sua mãe deve dizer algo novamente, pois ela estava motivada para ganhar da nossa prota nas vendas. E ela responde que não pode evitar, pois as pessoas gostam dela. Ele pergunta como ela filmou aquela cena e nossa prota conta que, alguns dias antes, Marina pergunta o que ela queria fazer com o vídeo desse mês. Nossa prota pensa que não deu muita importância, pois estava distraída, e pergunta se todos os outros já foram apresentados. Marina fala que o primeiro príncipe apresentou um vídeo durante uma aula e nossa prota fica incrédula. Ela pensa que deve ser obra da Imperatriz Catarina. E Marina fala que antigamente ele se destacava em muitos aspectos. Revelador. O primeiro príncipe é super bonito. 120 minutos de ASMR feito pelo primeiro príncipe que é mais bonito que joias. Nossa prota comenta que ele apresentou uma coleção de vídeos desse tipo. Marina fala que o príncipe Million fez uma coroa de flores e deu para a Imperatriz como presente, deixando nossa prota surpresa. Ela acha interessante e comenta que ainda não sabe o que vai fazer. Marina fala que há muitas solicitações para ver a princesa junto com o príncipe Million, até mesmo a Imperatriz, e pergunta o que ela acha. E nossa prota responde que isso já aconteceu. A carinhosa princesa que alimenta seu irmão menor com doces. Ela fala que já fez isso ano passado. Nossa prota pensa que não é que ela queira rejeitá-lo. Ela só não quer que sua mãe a use para benefício do Million. Nossa prota pede que Marina traga a pedra de mana que monitora sua estufa, pois ela tem algo em mente e quer tentar, e Marina concorda. Ela ativa a pedra mágica para assistir o que aconteceu na sua estufa. Enquanto ela assistia, ela se perguntava como nosso ruivo conseguiu entrar na sua estufa, e comenta que esse é um bom ângulo para se ver. Então ela vê a cena onde ela diz que os pássaros não precisam se forçar a estar onde não querem estar, e fala que é isso. Ramiel fala que ela é muito talentosa, e ele também quer tentar fazer mais de 1 milhão. E nossa prota fala que é fácil. Chloe fala que está com ciúmes e pergunta quando vai ser escolhida como a princesa do mês. E Lilian fala que se ela continuar fazendo vídeos, ela vai conseguir em algum momento. Ramiel pergunta se ela quer quebrar seu recorde de mais de 2 milhões de visitas no menor tempo. E ela responde que ele filma coisas estranhas todo dia. Então ela está bem como está. Então, do absoluto nada, a Liliana pergunta se eles não acham que tem um mau cheiro vindo de algum canto. Ela fala que há uma pessoa que não se encaixa ali. Uma princesa sem nenhuma pedra de mana. Ai, gente, que vontade de esganar essa garota. Nossa prota acha estranho e se pergunta por que Chloe está sentada ao lado de Judith, pois em outras ocasiões, ela estaria sentada mais perto da nossa prota para perturbá-la. Chloe comenta que está muito calor e pede que tragam mais bebidas. A empregada pergunta se ela gostaria de um suco de morango e rapidamente ela diz que sim. Então, do nada, ela muda de ideia e fala que quer algo mais suave, como chá de menta ou limonada. E nossa prota pensa que seu pedido está muito detalhado. Chloe comenta que suco de morango é muito forte, e nossa prota se pergunta do porquê ela está falando isso. A empregada entrega e fala que é um chá frio de menta. E Chloe fala que é exatamente o que ela queria. Ela fala que irá beber e joga tudo em cima da Judith. Gente,
Eu queria dizer tanta coisa, mas vou ficar quieta para não desmonetizar o vídeo. Todos ficam surpresas com o que acabou de acontecer. E com a maior cara de pau existente, ela fala que sua mão escorregou e acabou derramando o chá. Ela fala que achou que era uma cadeira vazia, e não sabia que tinha alguém, enquanto Judith não fala nada. Nossa prota pensa que foi claramente intencional, e além disso fez de forma muito consciente. Chloe fala que não acredita que ela vai participar do festival de caça desse jeito. As pessoas próximas perguntam o que está acontecendo, outra pergunta se a segunda princesa fez algo, e pergunta se é uma briga. Nossa prota percebe que há muitas pessoas observando e comentando o que aconteceu. Então ela fala para Chloe que esse não é o seu palácio, e se ela não quiser enterrar a dignidade da família imperial, ela precisa ter cuidado. Chloe concorda com sua irmã e fala que vai ter mais cuidado, e nossa prota manda Judith se levantar. Nossa prota fala que será difícil participar do festival de caça nesse estado. E mesmo que seja um erro da Chloe, assistir um evento com roupas sujas é inaceitável. Judith tenta dizer algo enquanto pensa que ela precisa participar hoje. E Leod comenta que a nossa prota está expulsando ela, e Liliana fala para ele falar baixo. Nossa prota fica encarando ela enquanto pergunta o que deveria fazer com ela. Nossa prota dá uma olhadinha para Chloe enquanto tem uma ideia e fala que irão fazer isso. Chloe, com uma cara de choro, fala que isso é ridículo. Como ela pode pedir para ela emprestar uma roupa para Judith? Nossa prota espera que todos aprendam com Chloe e pergunta se elas não acham encantador quando alguém toma a iniciativa e reconhece seus erros. Chloe tenta argumentar, e nossa prota fala para ela andar até a varanda e escutar o que as pessoas estão dizendo. As pessoas comentam que Chloe emprestou suas roupas para a Judith, e outra fala que ficou feliz em ouvir isso, e finalizam dizendo que Chloe é uma verdadeira dama com um coração bondoso. Feliz da vida, ela fala que já que é nossa prota quem pediu, ela será paciente, e nossa prota concorda enquanto pensa que ela é muito fácil de manipular. Vivian aparece e pergunta se elas viram quem está vindo, e nossa prota fala que ela precisa chegar cedo, enquanto Ramiel a cumprimenta dizendo que ela está atrasada. Ela fala que o Duque de Bernhardt chegou, deixando Chloe e Liliana empolgadas. Olhando para ele, nossa prota comenta que aí vem o protagonista. Chloe pergunta o que Vivian acha de sua roupa e se ela acha que ele vai gostar, enquanto Liliana pede que ela olhe para ela também, pois ela também está interessada. Chloe fala que Liliana enlouqueceu, pois ela é só uma garotinha, e irritada ela fala que não é uma garotinha, enquanto nossa prota pede que elas fiquem calmas. Nossa prota pensa que no final, Killian vai ficar com Judith e não importa o que façam, então ela não quer pensar em uma rivalidade entre irmãs pelo mesmo homem. Seus olhos se encontram enquanto ela pensa que, de qualquer forma, ser um candidato a noivo é coisa do passado. Ela não quer se envolver em nada disso e vira seu rosto cobrindo com seu leque, enquanto Killian, coitado, não entende nada. E finalmente começa a inauguração do festival de caça. O imperador dá as bênçãos e glórias ao grande sol de Camulita, bênçãos e proteção a Camulita. Ele fala que desde a antiguidade, o festival de caça é celebrado para honrar a prosperidade do império. Por isso, durante a temporada de colheita. Enquanto isso, nossa prota pensa que hoje só vai dizer coisas entediantes. O imperador finaliza dizendo que deseja o melhor a todos eles e irá pedir à primeira princesa que faça um discurso e nossa prota das suas saudações. Enquanto isso, Ramiel pergunta a Chloe qual vai ser o tamanho do discurso da prota hoje, porque na última vez ela escreveu 10 páginas, e Chloe acha que desta vez provavelmente vai ter umas 15. Nossa prota pensa que é o mesmo de sempre. Glória e prosperidade ao império, e blá blá blá. Ela está cansada disso, e então ela fala que seu discurso ela irá trocar por isso. Ela ergue sua mão e solta uma magia como fogos de artifício, surpreendendo todas as pessoas que estavam ali. O imperador fica incrédulo com o que ela acabou de fazer, e Milium fica empolgado perguntando o que é isso. Chloe fala para Ramiel que são fogos de artifício, e ele pergunta o que aconteceu com nossa prota. Ela percebe que a reação das pessoas está sendo melhor do que ela esperava. Ela se pergunta se deveria brincar mais um pouco, enquanto as pessoas se levantam para assistir. Ela solta outra magia que, quando explode, mostra uma frase dizendo que o imperador é calvo. Uma mulher comenta que é muito lindo, e pergunta se tem algum significado, e a outra responde que não sabe, mas parece uma pintura, e é muito bonito. Milium comenta que nunca tinha visto algo assim, e fala que é muito precioso. O imperador fala que não estava planejando isso, mas se ele está feliz, então tudo bem. Nossa prota feliz da vida pensa que é uma língua morta, então obviamente ninguém sabe o que significa. Ela solta mais magias dizendo que o imperador está usando uma peruca e que ele tem orelhas de burro. As pessoas ficam maravilhadas enquanto assistem, e nossa prota pensa que essa é a primeira vez que faz algo como isso na frente dos outros. Enquanto ela pensa que é um pouco engraçado, ela percebe que Killian estava olhando para ela.
Ela se pergunta o porquê dele estar sorrindo para ela, e pensa que ele está ficando lindo demais para o próprio bem, e ela não gosta disso. As pessoas dizem que foi uma maravilhosa recepção e perguntam o que significavam as palavras nas explosões. Nossa prota fala que é uma das línguas antigas, e ela adicionou um desejo para a prosperidade do império e seu bem-estar, enquanto as pessoas dizem que nossa prota possui boas intenções. Nossa prota pensa que se sentiu bem pela primeira vez em muito tempo, mas Killian estragou o ambiente. Ela se pergunta o que houve com ele, sorrindo daquele jeito para ela. Alguém aparece e fala que já faz bastante tempo desde a última vez que a viu, e nossa prota, nem um pouco animada, comenta que faz muito tempo mesmo. Marquês de Graham, o irmão gêmeo da segunda imperatriz Catarina, o Marquês de Non Graham. Ele comenta que ela continua muito ocupada esses dias, enquanto nossa prota pensa que, desesperada para colocar o príncipe Ramiel no posto de príncipe herdeiro, ele é o forte aliado da imperatriz Catarina. Ele fala que sempre está atento às notícias sobre nossa prota, enquanto ela sabe que ele acha que ela é um incômodo. O Marquês pergunta se ela ainda está muito ocupada, e ela responde que gostaria de ter mais tempo livre, mas o Império precisa dela, então não, ela não tem. E ele fala que entende. Afinal, ela é a melhor maga do Império. Com um sorriso, nossa prota concorda enquanto pensa que é muito irônico. Ela fala que escutou que ele é próximo do Barão Weston, que foi investigado no incidente do Bosque Bloves. Surpreso com a pergunta, ele fala que não é isso. Na verdade, eles eram apenas conhecidos. Nossa prota pergunta se realmente é isso, e diz que então, graças a ela, ele pode cortar esse galho podre. Nem um pouco feliz, ele responde que é verdade, e a agradece. Ele fala que é surpreendente, pois nossa prota é muito atenciosa, enquanto ela pensa que apesar do que ela disse, ele parece bem. Ele fala que agora que lembrou, um dos sobreviventes é um herege, e nossa prota confirma, e ele comenta que ouviu dizer que eles foram levados para o Salão da Noite Branca. E então, murmurando, ele comenta que queria que o herege tivesse morrido no bosque, deixando nossa prota surpresa. Ele pede que ela não o interprete mal. Ele sente pena pelo resto da vida que o herege vai ter, pois seu pai era o Conde Larsner, um amigo muito próximo. Ele conta que se surpreendeu muito quando soube que ele foi preso, pois ele estava bem até alguns anos atrás quando sua esposa Garnet estava viva, e fala que ninguém sabe o que o futuro nos reserva. Nossa prota fala que entende, e ele conta que, claro, o esforço que a nossa prota fez neste ocorrido não pode ser ignorado, e pergunta se ela acredita nele. Ela responde que conhece muito bem a sinceridade dele, e ele fala que de qualquer forma está em dívida com nossa prota, e espera conseguir retribuir o favor algum dia. Nossa prota fala que espera ansiosa e pede que ele não se esforce demais. Enquanto ele sai, nossa prota pensa que essa pessoa é muito odiosa. Alguém aparece e chama por nossa prota enquanto ela se pergunta o que foi agora. Ele lhe dá suas saudações à primeira princesa, Bob Montera, terceiro filho da família Montera. Nossa prota fala que já faz muito tempo e ele responde que sim, e fala que queria muito vê-la. Ele fala que ela está muito linda hoje e quando a viu naquele pódio, pensou que seu coração sairia do seu corpo porque estava batendo muito forte. Achei fofo. Ele fala que ficou profundamente comovido quando ela respondeu sua carta, e nossa prota só concorda. Ela pensa que lhe respondeu porque se lembrou de quando enviava cartas para sua mãe, e ela a ignorava. Ele acredita que ela tenha gostado de sua canção, por isso escreveu outra, deixando nossa prota em choque. Ele conta que viu as notícias sobre ela no mês passado e se inspirou, e por isso é uma grande honra poder cantar uma canção para ela enquanto nossa prota sem jeito tenta recusar. As pessoas ao redor observando a situação, comentam que parece que ele vai cantar. Ela agradece e fala que este é um lugar onde tem muitas pessoas, e ele fala que não se importa se há muitas pessoas, pois é tudo por ela. Ele pede que ela, por favor, o escute, e nossa prota em pensamentos nega com todas as suas forças. Quando ele começa a cantar, alguém aparece chamando pela nossa prota. Killian Bernhard se apresenta diante de Vossa Alteza, a princesa imperial, deixando nossa prota surpresa. Bob cumprimenta o jovem duque Bernhard, e Killian fala que tem um assunto a tratar com a princesa e pergunta se ele poderia dar um momento. Killian o encara fazendo ele tremer na base, e então ele sai falando que em outra ocasião pode ter a honra de cantar para nossa prota enquanto ela pensa que sobreviveu. Ela pergunta para o Killian se há algo que ele queira dizer, e ele fica olhando sem dizer nada. Então ele pede perdão e fala que parecia que ela estava em uma situação incômoda, e por isso se envolveu. Ele pede perdão se a ofendeu, e ela fala que não era necessário ter intervido, mas o agradece. Nossa prota não acredita que Killian tenha se envolvido por isso, e se pergunta se seu incômodo estava tão na cara assim. Killian fala que vê que ela tem uma relação estreita com Bob Montera,
enquanto ela pensa que não queria ser grosseira, pois é algo unilateral. Ele comenta que não tinha ideia de que alguns dos seus candidatos a noivo continuariam se aproximando. Nossa prota fala que não conseguiu ouvir bem, pois há muita gente em volta e pergunta se ele poderia repetir. Enquanto eles se encaram, ela se pergunta por que ele a olha dessa forma, como se estivesse ferido. Enquanto ele olha para ela, ele fala para ela esquecer, pois não era nada. Ele comenta que ouviu que ela também vai participar da competição de caça, e ela responde que sim, e se lamenta por não ter ganhado no ano passado. Ele fala que espera que esse ano a glória da coroa de laurel seja da nossa prota. E ela concorda, enquanto comenta que o ganhador do ano passado foi ele. Mas desta vez a coroa de laurel terá um novo dono. Mais tarde, nossa prota se pergunta se ele quer que ela seja a ganhadora esse ano, e fala que se não fosse por sua maldita doença, ela teria ganhado no ano passado. Marina fala que ela não está com uma cara boa, e pergunta se aconteceu algo, e nossa prota responde que não aconteceu nada, só está um pouco cansada. Ela fala que vai descansar um pouco, e Marina concorda e diz para ela se acomodar bem. Ela pensa que desta vez definitivamente vai ganhar, mesmo que seu destino seja não ganhar de Judith. Não existe nenhuma lei que diga que ela não pode ganhar do protagonista masculino. Ela conta que precisa ir ao Salão da Noite Branca e não deve prestar atenção nele. Pensando bem, ela lembra que o Marquês Graham falou que o Conde Larsner era um amigo próximo a ele. Ela pensa que o Marquês e o Conde estão conectados e isso é algo inesperado. Mesmo assim, ela pensa que seus planos não vão mudar. Faltam pelo menos 5 anos para que o herege seja jogado nas ruas depois de ser julgado. Dado que os castigos são autoridade exclusiva do Salão da Noite Branca, não se pode interferir, mesmo sendo parte da família imperial. Então ela precisa de algo para negociar com eles. Então ela percebe algo, e se pergunta se seria possível se for isso. Ela pensa que se for essa pessoa do salão, ele certamente estará interessado. Ai gente, nossa prota é muito lenta. Como ela não percebe que ele está com ciúmes? Eu acho que ele só ficou com a Judith no livro, porque nossa prota era super vilã e foda-se. Mas agora ele obviamente está gostando dela. As pessoas comentam sobre a competição de caça deste ano e perguntam se todas prepararam um presente de boa sorte. Alguém responde que é claro que preparou e pergunta para quem ela vai dar. E ela responde que é para nossa prota, é claro. Outra pessoa fala que ela também, e que assim que ela chegou, ela colocou o presente na tenda da prota. Ela fala que deu uma fita com lindos bordados e espera que ela goste, e a outra fala que queria dar um presente para o Duque Bernhard, mas ele recusou. Elas contam que é um privilégio ganhar o troféu da competição de caça e comentam que seu desejo é receber a presa que trata o Duque e se perguntam se ele irá ganhar esse ano. Elas falam que estão apoiando a nossa prota e se perguntam para quem ela vai dedicar seu troféu caso ela ganhe. Enquanto isso, nossa fofura aparece e caminha em direção à tenda da nossa prota. Ela pergunta se pode entrar e nossa prota fica surpresa por vê-la ali. Judith comenta que seu discurso de agradecimento foi muito bonito e que ela nunca tinha visto fogos de artifício tão coloridos. E nossa prota agradece. Ela comenta que o corte de cabelo da prota também ficou muito bonito e que queria dizer isso antes. Mas não teve a oportunidade e nossa prota agradece enquanto pensa que a sombra de Ramiel ainda está com ela. Envergonhada, ela fala que vai se retirar, mas antes disso ela pede licença e pergunta se nossa prota pode aceitar isso. Ela comenta que o bordou desejando que nossa prota ganhe o campeonato de caça, enquanto nossa prota pensa que as mãos dela estão cheias de cicatrizes. Incrédula, nossa prota se pergunta se ela continuou ali mesmo depois de ser insultada só para lhe entregar isso. Nossa prota se pergunta por que ela é tão boa com ela, e pensa que realmente a odeia. Ela pensa que Judith é uma princesa brilhante que vai lhe tirar tudo no futuro. Entretanto, ainda é uma garota solitária que precisa da proteção de alguém. Toda fofinha, ela fala que se a prota não gostar do lenço, ela pode jogar fora. Ela comenta que não é muito ambiciosa sobre esse tipo de coisa, mas mesmo assim ficaria feliz se nossa prota pudesse aceitar. Nossa prota pensa que ela é estúpida, pois não consegue nem distinguir as verdadeiras intenções das pessoas, e se pergunta como ela pode ser tão indefesa. Ela diz que irá aceitar e pega o lenço, deixando Judith surpresa, pois ela não acreditava que nossa prota iria aceitar. Super fofinha. Ela comenta que tem certeza de que nossa prota vai ganhar a competição, enquanto nossa prota pensa que sente uma estranha sensação cada vez que vê esses olhos cheios de bondade e se pergunta se esse sentimento é superioridade. De repente, Marina aparece e chama por nossa prota, e fala que a Imperatriz e o Príncipe Milion chegaram. Nossa prota fica surpresa e se pergunta o que sua mãe quer. Ela sai para recebê-los e escuta seu irmão chamando por ela e, meu Deus, só de olhar para essa cena já me deu um ranço. Marina se apresenta à Imperatriz, à luz do Império e ao terceiro príncipe, e a outra empregada se apresenta à primeira princesa.
Judite sem jeito, apenas faz a reverência sem dizer nada. Com um olhar frio, essa megera diz boa tarde e nossa prota responde dando boa tarde. Milium caminha até sua irmã e fala que está ali para entregar esse presente para ela. Com um sorriso, ele conta que ele fez especialmente para nossa prota, e ela comenta que é um enfeite para cabelo muito bonito, e agradece, enquanto pensa que foi a babá quem fez isso para ele. Nossa prota olha para sua mãe e pensa que eles se juntaram só para gravarem tudo isso com a pedra mágica. Milium fala que o cabelo da nossa prota está muito curto agora, e fala que gostava mais quando era longo, e ela pergunta se é sério. Em pensamentos, ela fica feliz de ter cortado, pois não queria parecer bonita para ele. Milium fala que mesmo assim, irá colocá-lo diretamente na cabeça de sua irmã. Ele percebe que nossa prota está segurando algo, e pergunta o que é isso, e se alguém lhe deu. Antes que nossa prota pudesse responder, ele manda ela jogar fora, pois ele vai ser o primeiro a lhe dar algo. Irritado, ele bate em sua mão fazendo o lenço cair enquanto a empregada chama por ele preocupada. Judite fica assustada vendo o que está acontecendo. Rapidamente, a imperatriz vai até Milium dizendo que ele não pode machucar suas unhas. Ela pergunta se ele está ferido, e ele responde que não é nada, deixando-a aliviada, enquanto nossa prota pensa que foi ela quem recebeu o golpe. Nossa prota pede a Marina que pegue o lenço enquanto pensa que é compreensível seu comportamento, pois ele é uma criança de 5 anos, mas é preciso lhe ensinar o que faz de errado. Nossa prota pensa que essa não é a imagem que sua mãe quer mostrar na frente da pedra mágica, pois como sua mãe mesma disse, isso é como um jogo de RPG, onde cada um só pode desempenhar o papel que lhe é imposto. Com toda a calma do mundo, ela chama por Milium e fala que seu presente não foi o primeiro, e por isso ela ficou chateada. Mas se ele olhar direito, ela ainda não usou o presente de ninguém. Enquanto a pedra grava tudo, ela fala que seu enfeite de cabelo vai ficar muito bem nela, e pede que ele o coloque. Mas a verdade é que em seus pensamentos, ela está cansada de tudo isso. Ele comenta que sua irmã está ainda mais bonita, e fala que se ela ganhar o campeonato de caça, ele quer um coelho de presente. A empregada fala que não se caçam coelhos no festival de caça, e ele pergunta se mesmo se ele falar que quer. Marina pede que deixe ela arrumar seu cabelo, enquanto nossa prota pensa que está cansada de tudo isso. Sua mãe a chama e fala que estará presente somente hoje e no último dia, e enquanto ela não estiver, nossa prota se encarregará de cuidar de Milium como sua irmã mais velha, e nossa prota concorda. Ela pensa que é tudo sobre Milium. Sua mãe sequer se importa com ela. Ela não esperava nenhum carinho, mas sua mãe não consegue nem desejar que ela não se machuque. A imperatriz olha para Judite e pede que apague a pedra mágica por um momento. A megera fala que ouviu outro rumor e pergunta quanto tempo mais ela vai passar na presença dessa gente estúpida. Judite, coitada, fica triste e pensa que acabou dando problemas para a nossa prota e se pergunta o que deveria fazer. Ela continua e fala que tem certeza de que falou claramente como se comportar da última vez, e pergunta se ela tem consciência de que faz parte da família real, e finaliza dizendo para ela não envergonhar sua mãe. Nossa prota, com raiva, pensa que teve um momento de fraqueza. Ela se pergunta por quanto tempo vai ter que ouvir isso, pois não importa o que ela faça. Ela nunca será a filha que sua mãe ama. Ela se desculpa se seu comportamento a ofendeu enquanto sua mãe concorda. Mas antes que sua mãe concluísse, nossa prota usa sua magia e conjura uma barreira ao redor delas, deixando sua mãe surpresa. Nossa prota acredita que sua mãe deve educar Milium sobre como se comportar como um príncipe, deixando sua mãe chocada. Olhando para ele, ela fala que sabe que ele é jovem e pergunta se ele não deveria estar a 1/4 de sua construção como pessoa, pois como realeza ele não deveria armar escândalos com o povo. E como irmã, ela se preocupa profundamente que o comportamento do seu irmão pode prejudicar a família imperial e sua mãe. A megera pergunta como nossa prota se atreve a falar assim com ela, e fala que ela não deveria dizer esse tipo de coisa sobre seu irmão. Nossa prota responde que não é o que ela está pensando, pois ela diz isso por respeito ao seu irmão mais novo. Ela se vira e fala que não poderá conversar por mais tempo, pois precisa se preparar para o campeonato de caça, e pede que ela se cuide, enquanto a megera chama por ela. Ela se vira e fala para sua mãe não se preocupar, pois o que falaram dentro da barreira mágica não vai sair dela, e isso é um pequeno favor que ela está fazendo por sua querida mãe. Deixando a megera envergonhada e com raiva, enquanto ela chama nossa prota de descarada. Enquanto ela sai, ela se sente um pouco aliviada, pois pela primeira vez ela conseguiu dar sua opinião para sua mãe. Marina e Judite parecem estar preocupadas, e nossa prota comenta que Judite está estranha e pergunta se ela se surpreendeu. Ela responde que sente muito, pois não queria causar problemas. Nossa prota pede o lenço a Marina e ela o entrega. Enquanto ela amarra o lenço em seu pulso,
Judith fica olhando ela com admiração. Com um sorriso, nossa prota fala que não vai usar nada além do seu lenço e a presilha de Million, e comenta que não mentiu quando disse que aceitaria, deixando Judith sem palavras. Nossa prota fala que o campeonato de caça está começando, então ela está indo. E nossa fofura, com um lindo sorriso, deseja boa sorte para nossa prota. Killian e nossa prota ficam em seus cavalos enquanto esperam o sinal para o começo da caçada. As pessoas em volta comentam que apoiam nossa prota, enquanto outras dizem que o Killian está muito bonito. Elas mal podem esperar para ver quem será o ganhador. Killian se aproxima e pergunta para qual lado nossa prota irá, e ela responde que vai para o oeste, então ele fala que vai para o sul. Algum tempo depois é concluído o primeiro dia da competição de caça. Como esperado da nossa prota, as pessoas comentam que ela caçou uma criatura mágica chamada Pantanula. Eles comentam que a cor do pelo dessa criatura é muito lindo e ficaria muito bem no altar. Confiante, ela pensa que isso não é nada, pois foi muito fácil, e olha para a caça que o Killian trouxe. As pessoas ficam chocadas e perguntam se isso é uma criatura mágica Crocus da classe Elite. Eles comentam que é uma criatura rara que não é capturada há mais de 10 anos em um festival de caça. Eles comentam que o corpo da criatura é muito brilhante e que não há feridas no corpo, enquanto nossa prota fica irritada. Indignada, nossa prota comenta que não sabia que as habilidades dele eram tão boas, e ele responde que teve sorte. Ele acha que é porque a nossa prota desejou sorte para ele. Irritada, ela fala que espera que ele continue assim até o último dia do festival de caça, deixando-o surpreso. Com um lindo sorriso, ele fala que agora que ela disse, ele acredita que assim será, enquanto nossa prota pensa que ele tem olhos que nunca sentem dúvidas. Enquanto ele fica todo fofinho, ela pensa que é ainda mais irritante, pois ela sente que ele não faz de propósito. Segundo dia do festival de caça. Novamente as pessoas ficam chocadas com a criatura que Killian trouxe e perguntam se não é um Glansher. Eles falam que isso é fantástico, elogiando as brilhantes escamas de 5 cores da criatura e falam que essa deve ser a melhor de todas. Terceiro dia do festival de caça. Outra vez elas ficam chocadas e perguntam se havia um Malaxus macho no bosque, enquanto dizem que essas preciosas criaturas são realmente magníficas. Eles falam que Killian é incrível por tê-las capturado. Enquanto nossa prota fica toda tristinha sem dizer nada, Killian percebe que ela caçou um Madarak e comenta que são criaturas difíceis de capturar, mas não para a nossa prota. Enquanto ela comenta que as habilidades dele são maravilhosas pois ele capturou um Malaxus. Ele comenta que como ele falou há alguns dias, ele deve muito à nossa prota. Então, todo galanteador, ele fala que é como um pequeno presente e pergunta se ela permite ele oferecer a melhor das suas presas. O tributo de caça é um direito que só o vencedor da competição de caça tem. Nossa prota pensa que o que Killian está tentando dizer agora é que ele já ganhou a competição, deixando ela irritada. Ela pensa que é só o terceiro dia, mas ele diz isso com tanta confiança, e com um sorriso ela agradece a gentileza. Ela fala que ficará feliz em aceitar, mesmo não tendo certeza de que isso vai acontecer. Ela pensa que definitivamente precisa ganhar a competição deste ano. Ela comenta que gostaria de devolver a promessa a ele, mas seu tributo já tem dono, e ele fala que é uma pena. Ela pensa que não faz sentido dar o tributo para outra pessoa, sendo que foi algo que ela batalhou muito para conseguir. Ela vai ganhar e dar o tributo para ela mesma. Ele comenta que mesmo assim, ela aceitou seu tributo, então só isso já o deixa feliz. Mais tarde, no palácio da nossa prota, Marina pergunta o que está acontecendo. Ela pergunta o que nossa prota tem, e ela fala que é o Killian. Ela se pergunta por que alguém que sequer aceitou um presente daria um tributo. Marina pergunta se aconteceu algo, pois a distância e o ambiente parecia muito bom. Até ela já entendeu que só falta os dois se pegarem logo. Nossa prota fica surpresa enquanto Marina fala que todos diziam que a prota e o Killian ficavam bem juntos. Sem jeito, nossa prota pede que ela pare com isso, enquanto pensa que ele é o cara que estará com Judith. Pensando bem, nossa prota acha algo estranho, pois depois do primeiro dia ela não achou nenhuma presa boa. Então ela percebe que no primeiro dia ela estava com o lenço que Judith deu para ela, mas no segundo e no dia de hoje ela não usou e se pergunta se é por esse motivo. Ela pergunta a Marina onde está o lenço que ela ganhou, e ela responde que quando o viu, ele estava manchado, então ela colocou para lavar. Nossa prota fala que sairá amanhã e pede que ela não se esqueça de deixar o lenço pronto, e Marina concorda. Ela pensa que por Judith ser a heroína deste mundo, faz sentido ela ser a mais amada por Deus. Então nossa prota vai pensar nisso como uma bênção da deusa da vitória. Nossa prota pensa que é verdade que no primeiro dia que saiu com seu lenço, ela pegou a melhor presa, então ela não quer se apoiar em superstições, mas não tem outra ideia. Ela pensa se deveria mudar sua rota de caça,
pois ela continua indo para o oeste, e talvez se for para o sul ela pode achar algo melhor. Marina a chama e pergunta se ela gostaria de visitar o Salão da Noite Branca, e rapidamente nossa prota fala para ela preparar tudo, pois ela vai ir até lá agora mesmo. Enquanto isso, no Salão da Noite Branca, esses dois cara de bunda estão falando que ele está indo muito devagar e mandam ele se apressar enquanto o chamam de herege. Eles comentam que não podem sair do trabalho até agora porque ele é muito lento. Ele sabe que eles estão mentindo, pois o período de hoje já terminou há muito tempo. Um deles comenta que já se passaram 8 horas e o outro fala que não tem problema, pois só de pensar nos problemas que esse bastardo deu quando tentou fugir já os deixa irritados. Eles batem no pé do nosso ruivinho, fazendo ele derrubar todas as pedras mágicas. Os dois cara de bunda perguntam o que ele está fazendo e mandam ele recolher as pedras mágicas rapidamente. Ele pensa que se acostumou com o trabalho escravo e a violência que sofria mesmo se não cometesse um erro, porque é melhor do que uma vida vazia. O cara de bunda começa a gritar chamando ele de inútil, e o nosso ruivinho fica irritado enquanto eles perguntam o que tem de errado com a cara dele e o chamam de bastardo. Eles erguem o bastão e dizem que ele irá recuperar os sentidos quando receber um golpe. É contado que a mãe dele morreu quando ele era muito pequeno. Ele se lembra que seu pai sempre esteve trancado em seu quarto e sequer prestava atenção nele. O mordomo falava que não era culpa dele porque ele é um bom menino, e seu pai apenas precisa de um tempo enquanto ele perguntava se era realmente verdade. Porém, o humor de seu pai piorava cada vez mais. Até mesmo quando as empregadas levavam sua comida, ele gritava para elas irem embora, até que os empregados foram renunciando do seu trabalho um por um, até mesmo a babá que sempre cuidou dele. Sua babá conta que não pode ficar mais tempo na mansão Larsner, então esse é seu último presente. Enquanto ela ia embora, ele a seguia perguntando para onde ela estava indo, até que restou apenas ele e seu pai em uma mansão vazia. Certo dia, uma pessoa falava com seu pai dizendo que nosso ruivo estava roubando pão novamente, e falava que isso não pode continuar acontecendo. Ele comenta que, com o devido respeito, se ele pudesse prestar mais atenção à vida do seu filho. Mas antes que ele pudesse terminar de falar, o conde mandou ele ficar calado, pois ele pode pagar por isso. Algum tempo depois, ele fala para seu filho que tem algo importante para fazer e pede que ele não o perturbe. Ele responde que tudo bem, enquanto seu pai fecha a porta enquanto o chama de pirralho inútil. A única coisa que ele fazia era ver um vídeo onde nossa prota procurava por trevos. Ele aguentava a cada noite, pensando na menina que buscava trevos com olhos brilhantes. Parecia que só dessa forma ele poderia ser capaz de viver sem pensar em morrer. Mesmo agora, enquanto ele apanha, quando sua mente se encontra no ponto mais escuro, ele só pode se agachar e pensar nela. Ela tinha uma coroa de trevos e sorria feliz. A pessoa que estendeu sua mão na estufa, ele queria vê-la outra vez. Então um raio cruza por eles, e nossa prota fala que é a primeira vez que escuta que os hereges são reformados através da violência no Salão da Noite Branca. Eles se assustam com a presença da nossa prota, enquanto ela encara eles com uma cara nem um pouco feliz. Nossa prota pergunta o que está acontecendo e, surpresos, eles respondem que é um mal-entendido, pois o Salão da Noite Branca sempre está dedicado a reformar os hereges de forma adequada. Enquanto nossa prota caminha até o nosso ruivinho, ela sabe que eles estão mentindo. Ela olha para ele e fala que ele não precisa pegar tudo isso sozinho. Rapidamente, o cara de bunda aparece concordando com nossa prota e ajuda ele a se levantar. Ele fala que sente muito por ela ter que presenciar essa cena. Depois de recolherem tudo, eles ficam sem saber o que dizer, e nossa prota apenas fala que tudo bem e manda eles se retirarem. Eles agradecem enquanto nossa prota pensa que os olhos dele não deixam dúvidas. Ele é o cavaleiro de Judith que foi sacrificado por ela. O cara de bunda avisa que precisa levá-lo diretamente ao laboratório, e nossa prota pergunta o que ele está inventando dessa vez. Se ele precisa ir, então basta levá-lo. Com um sorriso, ela pensa que não vai demorar muito. Logo, logo ele vai pertencer a ela e para fazer isso, requer preparação. Quarto dia do festival de caça. Chloe comenta que foi isso que disse o Visconde Norteri naquele momento, e Liliana fala que sua irmã é muito divertida. De repente, Liliana olha na direção de Judith e pergunta por que ela continua andando com elas. Chloe pergunta por que Liliana está prestando atenção nela se ela sequer lhe agrada, e responde que não pode expulsá-la por causa da nossa prota. Chloe pensa que de qualquer forma isso é só um pequeno inconveniente e ela não irá deixá-la em paz. Enquanto eles comem, Lloyd pergunta para elas por que nossa prota cortou o cabelo. Liliana pergunta por que ele continua falando sobre isso e ele responde que é só curiosidade, pois é comum entre as damas da realeza terem cabelos longos. Chloe fala que contanto que nossa prota se sinta bem, então está tudo bem. Mudando de assunto,
Ela pergunta se não foi realmente incrível o vídeo que nossa prota fez. Os pássaros estavam voando enquanto seus olhos acompanhavam. Lloyd comenta que Chloe gosta muito da nossa prota, enquanto Liliana percebe algo e pergunta se Chloe não estava com um anel hoje. Surpresa, ela solta um grito dizendo que seu anel sumiu, chamando a atenção de todos. Chloe comenta que tem certeza que estava usando antes, e Liliana pergunta se ela não o deixou cair enquanto caminhavam pelo bosque, e Chloe pede que enviem os empregados para procurá-lo. De repente, ela tem uma ideia melhor enquanto olha para Liliana, a deixando confusa. Chloe pergunta se Judith não esteve olhando ao redor, deixando-a sem entender nada. Então Chloe fala que ela sabe como seu anel é, e manda ela encontrá-lo imediatamente. Enquanto isso, Ramiel assistia tudo de seu palácio, pois ele tinha sua sombra junto de Judith e comenta que isso é entediante. Ele fala que já se passou um tempo desde que colocou uma de suas sombras nela, mas é só um festival de caça normal. Ele pensou que teria mais entretenimento. Ele se pergunta por que gostam de um passatempo ruim como a caça. Afinal, estar debaixo de um teto fresco é muito melhor. Ramiel percebe algo diferente enquanto Judith procurava pelo anel. Million aparece correndo atrás de um coelho. De repente, um monstro aparece atrás de Million, fazendo Judith gritar por seu nome. O monstro parte para cima de Million, e Judith corre para protegê-lo, enquanto Ramiel comenta que finalmente algo divertido está acontecendo. Em outro lugar, nossa prota usa suas magias para capturar alguns monstros. Confiante, ela comenta que capturou uma boa presa hoje, e fala que foi bom ter mudado seu local de caça. Enquanto monta em seu cavalo, ela pensa que talvez ela ganhe hoje, pois ela está com um bom pressentimento sobre isso. Enquanto ela está voltando, ela se lembra que no livro tinha acontecido um acidente durante o festival de caça. Durante um dos dias do festival, uma criatura aparece e tenta atacar o príncipe Million, e Judith tenta protegê-lo, colocando sua vida em perigo. Mas Killian a resgata, e o chato encontro dos personagens principais acontece. Ela comenta que a data exata desse evento não estava escrita no livro, e por alguma razão ela não está se sentindo muito bem. Ela começa a ir mais rápido enquanto se pergunta se talvez isso possa acontecer hoje. Quando ela chega no acampamento, alguns guardas a chamam e pedem que ela desça do cavalo, enquanto contam que uma criatura mágica do bosque atravessou o escudo mágico. Ele comenta que felizmente ninguém ficou ferido, mas como estava perto do príncipe, ele ficou abalado. Million, quando vê sua irmã, ele corre até ela enquanto chora dizendo que estava muito assustado, pois ele só tinha ido atrás de um coelho, e de repente um monstro apareceu. Nossa prota preocupada, pensa que se já tivesse acabado, Judith e Killian estariam ali. Então ela pergunta onde está o Killian, pois ela precisa lhe agradecer por proteger a família imperial. Confusos, os guardas dizem que Killian ainda não voltou da caça e foram os cavaleiros reais que conseguiram segurar a criatura mágica, deixando nossa prota confusa, enquanto se pergunta se a história mudou. Nossa prota pergunta se havia alguém junto com o príncipe no local, e eles contam que Judith estava com ele, mas não sabem para onde ela foi, pois eles se distraíram por um momento. Ela pergunta se Million sabe para onde Judith foi, e ele fala que não sabe, e fala que ela o empurrou, fazendo-o cair no chão e nossa prota deve encontrá-la e lhe dar uma lição. A informação de Million não ajuda muito, então ela pergunta para a Condessa Maegnoa sobre o que aconteceu. De repente, alguém avisa que a megera está vindo, deixando todos nervosos. Irritada, ela pergunta o que é tudo isso, e como é que o Million foi atacado. As empregadas dão suas saudações à megera, a luz do Império, enquanto Million a olha chorando. A megera chama pela Condessa Maegnoa, e antes que ela pudesse dizer algo, a megera deu um tapa em sua cara. Ela fala que não sabe o quanto deve suportar da negligência dela como babá do príncipe, enquanto ela responde que sente muito. Nossa prota pensa que não importa se é a babá do príncipe, ela é uma pessoa com um título, e por isso não tem necessidade de ir tão longe. A megera chama por nossa prota, e fala que disse para ela cuidar bem do príncipe, e pergunta o que ela estava fazendo. Nossa prota responde que o Million está surpreso, mas felizmente, antes que pudesse terminar, a megera ergue sua mão dizendo para ela responder o que perguntou. O som do estalo de seu tapa foi tão alto que deixou todos que estavam em volta chocados. Marina tinha percebido que nossa prota iria levar um tapa e rapidamente ficou em sua frente, levando o tapa em seu lugar. A megera pergunta como uma simples empregada se atreve a se intrometer, enquanto Marina pede desculpas à Vossa Majestade Imperial e fala que aceitará com prazer o castigo no Palácio Imperial. Nossa prota ficou chocada com o que estava acontecendo. Foi tão rápido que ela ficou confusa por um momento. Ela pensa que sua mãe tentou bater nela mesmo estando na frente de todas essas pessoas, sem considerar sua posição ou seus sentimentos. A megera grita que só porque Million está bem, ela vai deixar isso passar.
Mas se ele estivesse ferido, não ficaria só em um tapa. Nossa prota aperta sua mão enquanto pensa que ela só se preocupa com Milion e pede que levem Marina até um médico imperial. A megera manda eles pararem, pois essa empregada vai ser levada ao Palácio Imperial e será castigada, pois ela é muito arrogante para ser a empregada da nossa prota. Rapidamente nossa prota afirma que não. Marina não será castigada. Ela é uma serva tão leal que protege sua dona com seu próprio corpo e por isso ela merece um prêmio. Ela fala que não vai deixar ninguém além dela decidir o que fazer com suas empregadas. Enquanto olha para Marina, nossa prota pensa que ela é alguém que se preocupa com ela mais do que sua própria mãe, enquanto Marina fica emocionada. A megera pergunta se ela está desafiando sua mãe agora, e nossa prota responde que não. Ela só está lhe dando um conselho. Já que Milion não feriu sequer um dedo, por que ela não recompensa as pessoas que protegeram ele? Ela continua e fala que antes de apontar os defeitos dos outros, ela deve primeiro mostrar uma imagem adequada como imperatriz. Envergonhada, a megera fala que é incrível, pois não foi o suficiente o que ela disse antes, mas agora está a humilhando. Milion começa a chorar enquanto chama por sua mamãe e pede que ela não fique brava com sua irmã, enquanto a megera pergunta se assustou ele e pede que ele não chore pois ela só estava preocupada com ele. Rapidamente ela o abraça e fala que está tudo bem agora, e que sua mamãe sente muito, enquanto nossa prota fica olhando. Nossa prota diz que, como a imperatriz já disse, cada um tem seu próprio dever, então ela está se retirando, enquanto a megera a chama. Enquanto isso, Killian assistia a esse barraco sem poder fazer nada. Nossa prota, correndo pelo bosque, sente como se um bicho estivesse entrado dentro dela e estivesse a devorando por dentro. Ela comenta que não queria se sentir assim, e que seria bom se pudesse continuar correndo assim para sempre. Depois de algum tempo, ela finalmente se cansa e percebe que Judith está logo à frente. Nossa prota percebe que ela está toda machucada. Tadinha, gente, ninguém deu bola para ela e foram bajular aquele mimado. Que maldade! Nossa prota chama por ela, enquanto pensa que todos falaram que ninguém tinha ficado ferido. Ela se aproxima e fala que se estiver ferida, ela não precisa se levantar. Nossa prota pensa que esse futuro é diferente do que ela viu antes. Ela mudou seu local de caça, o que acabou mudando a trajetória de Killian, mas não pode ajudar Judith porque chegou muito tarde. Enquanto olha para ela, nossa prota pensa que ela é a luz que brilhará mais intensamente no futuro. Mas a imagem que tem agora é de alguém que está sendo ignorada, e isso a faz parecer um completo desastre. Gente, eu preciso falar que o que a Marina fez é algo de se aplaudir. Eu tenho certeza que nesse momento ela sabia que poderia perder tudo por defender nossa prota. E mesmo assim ela não pensou duas vezes. Foi muito bonito o que ela fez, e espero que ela tenha um final feliz até o final da obra. Nossa prota pergunta por que ela está assim, e por que ela ainda está toda machucada, e ela responde que todos pareciam estar ocupados, então ela não falou nada. Enquanto se lembra do que aconteceu, ela comenta que não é tão importante de qualquer forma. Tristinha, ela fala que ninguém sabe que ela se machucou, e nossa prota pensa que mesmo ela sendo uma princesa, ninguém se preocupa com ela. Nossa prota percebe que ela ainda tem a serpente das sombras de Ramiel, e comenta que ele realmente a irrita muito, deixando Judith confusa. Nossa prota pensa que Ramiel deveria parar de fazer essas coisas absurdas, e destrói sua sombra, enquanto pensa que talvez ele sinta um pouco de dor. Toda fofinha ela pergunta se tem algo errado, enquanto nossa prota afasta seus cabelos de sua testa para ver se tem machucados. Envergonhada, ela fala que nossa prota vai sujar suas mãos, pois ela está coberta de terra, e nossa prota responde que não importa, e manda ela ficar quieta, pois ela vai curá-la. Nossa prota se concentra, e usa seu poder curando todos os ferimentos dela. Toda chorosa, ela agradece e fala que nossa prota é muito gentil. Nossa prota pensa que só uma Judith desalinhada e bagunçada pode se comover por seu gesto de capricho. Ela se pergunta por que sente que essa criança se parece com ela. Ela sabe que pode parecer uma ideia ilógica, mas no futuro isso não vai ser assim. Ela, a primeira princesa, filha da imperatriz, e a filha ilegítima de uma escrava, não estarão em condições de igualdade. Nossa prota olha em seus olhos e pergunta se ela lhe agrada. Com um lindo sorriso, ela responde que pode ser atrevido da parte dela dizer isso, mas nossa prota a faz muito feliz. Ela é a única pessoa que é gentil com ela. Nossa prota pensa que por um momento teve uma retorcida sensação de superioridade e o desejo de apertar seu coração. Nossa prota pensa que sua pobre irmã mais nova irá tirar tudo de suas mãos, mas nossa prota vai impedir isso. É por isso que nossa prota decidiu ser a pessoa mais importante da vida de Judith, alguém que ela não poderia se livrar nunca. Nossa prota se abaixa e fala que se ela permitir, nossa prota será sua irmã mais velha.
Enquanto se pergunta se desse jeito, ela não seria a vencedora? Alguns dias depois, Marina comenta que é uma pena que a competição de caça tenha sido cancelada, pois nossa prota seria a vencedora. E nossa prota fala que foi a decisão de Sua Majestade, e ela não pode fazer nada a respeito. A megera, indignada, pedia que parassem o festival de caça, pois não tem garantias de que não vai acontecer outro acidente como o que aconteceu, e não se pode nem mesmo confiar na barreira de proteção. Nossa prota comenta que é algo que não se pode evitar. De qualquer forma, ela pergunta como está o rosto de Marina, e ela responde que graças à magia da nossa prota, ela está bem e não tem nenhuma cicatriz. Nossa prota fala que é um alívio, e Marina comenta que nossa prota mudou um pouco nesses dias, e ela responde que isso não é possível. Algum tempo depois, no palácio da Judith, ela fica surpresa por ver nossa prota ali, enquanto nossa prota pergunta se ela não vai convidá-la para entrar. Sem jeito, ela dá as boas-vindas enquanto nossa prota fala que sente muito por vir sem avisar, e ela responde que não tem problema. Envergonhada, ela se desculpa falando que a sala está bagunçada, e pergunta se nossa prota se importaria de ficar em seu quarto. Enquanto nossa prota a acompanha, ela percebe que esse lugar está todo acabado e que não há nenhuma administração. Até mesmo os empregados não podem sequer mostrar suas caras, e percebe que a situação é pior do que ela pensava. Ela fala que nossa prota pode se sentar ali, enquanto nossa prota percebe que só tem uma cadeira em seu quarto e pergunta onde ela vai se sentar. Toda fofinha, ela se senta no chão e nossa prota fala que ela pode pelo menos sentar na cama. Nossa prota pensa que o chá é horrível, enquanto Judith falava que sente muito, pois é a primeira vez que ela tem uma convidada e está muito nervosa. Nossa prota lembra que teve que chamar suas empregadas para preparar o chá e tiveram até mesmo que trazer outras coisas e pensa que dá para perceber que tipo de tratamento essa menina recebeu. Judith pede desculpas porque não pode recebê-la apropriadamente e nossa prota responde que está tudo bem. Judith comenta que é uma pena a competição de caça ter sido suspensa, pois ela queria ver nossa prota ganhar. E ela responde que realmente é uma pena. Ela pergunta se o Million está bem, e nossa prota responde que sim, enquanto pensa que ela é estupidamente boa com as pessoas, e é por isso que ela é a protagonista. E nossa prota será amargurada até o dia da sua morte. Ela agradece a Deus pelo irmão da prota não ter ficado ferido, e nossa prota fala que não foi só ele, deixando Judith confusa. Nossa prota fala que ela também é sua irmã, e não deveria ter feito aquilo. Super feliz, ela fala que pensou que nossa prota só tinha dito que seria sua irmã para consolá-la. E nossa prota fala que não faz esse tipo de coisa. Nossa prota fala que é melhor que ela tenha outra cadeira, pois é difícil manter uma conversa desta forma. E Judith concorda. Em seus pensamentos, nossa prota fala que pouco a pouco vai entrando na vida dela e fará isso até lhe fazer completamente sua, antes que os outros a cobissem. Muito obrigada por assistirem até aqui e se quiserem a parte 3, me avisem nos comentários. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos. A gente se vê no próximo vídeo.